som. Agora sim. Mais uma vez, boa noite a todos os irmãos. Obrigado. Queria agradecer pelo convite, poder estar aqui trazendo a mensagem no dia de hoje. Peço licença, posso retirar a máscara? Quero agradecer pelo convite. Para mim é um prazer imenso. Deus sabe o quanto eu amo transmitir a sua palavra e eu agradeço a cada oportunidade que Ele me dá. Esse mês aí, a agenda está bem cheia e eu louvo a Deus por isso, porque Ele me dá a oportunidade de estar sempre ocupado com a missão. E é uma coisa que eu amo fazer. A sua palavra nos diz, no livro de Efésios, capítulo 2, no verso 8 e 9, nos diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. E a mensagem de hoje, nós vamos entender um pouquinho mais a respeito disso, de nós andarmos fazendo as boas obras, as obras que Jesus pede que nós venhamos praticar. Ao entrar nessa mensagem, nós vamos estudar hoje o livro de Provérbios, no capítulo 1. E antes disso, vamos fazer mais uma oração, para suplicar pelo discernimento do Espírito Santo. Oremos. Santo e eterno Deus, neste momento queremos abrir a Tua palavra, Pai, suplicamos pelo poder do Teu Santo Espírito, ó Deus, para que nós venhamos compreender o que o Senhor quer revelar para nós, e não qual é a nossa vontade, mas a Sua vontade para a nossa vida, ó Deus. Pedimos que nós venhamos diminuir neste momento, o Senhor cresça neste lugar, ó Pai, e cresça de forma abundante, ó Pai, para que nós não venhamos sair daqui com os mesmos pensamentos que entramos, mas com desejo maior e ardente de adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Peço que o Senhor nos guie na Tua palavra, que o Senhor guie a nossa vida, ó Deus. Suplicamos também pelas pessoas que se encontram em seus lares. Pai, por favor, Senhor, ajude que eles se esvaziem de si e possam ser preenchidos pelo Teu Santo Espírito neste momento. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Como já havia mencionado, irmãos, vamos meditar nessa noite no livro de Provérbios, no capítulo 1. Aqui se encontra uma mensagem bem interessante, aquele que tem o desejo de entender qual é a vontade de Deus para a sua vida, que Deus tem bênçãos para nós, se nós formos obedientes aos seus preceitos. E também vai falar aqui um pouco das consequências de nós negligenciarmos a voz do Espírito Santo a nós. Deus está falando aos seus filhos, Deus está falando ao seu povo, o Espírito Santo tem clamado dia e noite a nós, e muitas vezes nós não damos ouvidos, e muitas vezes nós sofremos consequências por isso. Não porque Deus é mau e quer nos punir, mas Deus ele é didático, Ele precisa nos ensinar. Ele precisa que nós venhamos aprender de alguma forma o quanto mal é mal e que nós venhamos desejar nos livrar dele, para andarmos sempre na sua vontade e na sua luz. Provérbios capítulo 1, a partir do verso 22. Dá o tempo de os irmãos encontrarem. Enquanto isso, vou convidar você que está no seu lar, convide as pessoas para participar conosco. Só uma pergunta, a câmera que está gravando, transmitindo é aquela no fundo? Ok, muito obrigado. Que você convide as pessoas, que vocês compartilhem os links, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela mensagem do nosso Senhor. Que você pegue a sua Bíblia neste momento e você abra também e faça uso da palavra de Deus. Ela só tem poder para transformar a sua vida no momento que ela está aberta e sendo meditada. Provérbios, capítulo 1, a partir do verso 22, diz assim: até quando, ó nécios, amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis ou desprezareis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão, e eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras, diz o Senhor. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Verso 27. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Vamos parar por aqui e meditar um pouco. Aqui veio falando de pessoas que Deus está clamando, Deus está revelando a sua vontade, mas as pessoas infelizmente têm desprezado. As pessoas têm desprezado ouvir os conselhos de Deus, as pessoas têm amado
as coisas do mundo, amado fazer a própria vontade, seguir os seus próprios desígnios, o próprio desejo do seu coração e rejeitado completamente a vontade de Deus. E quando essas pessoas caem nesse erro, cometem essas práticas, a palavra diz que por recusarem o conselho de Deus, porque Deus ele estendeu a mão. Aqui ainda no verso 24 vai dizer: mas porque clamei, vós recusaste, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Deus estendeu a mão, mas não houve quem atendesse. Não quiseram a repreensão do Senhor. Então Deus está tentando repreender os seus filhos, está tentando ensinar, e as pessoas estão recusando os seus ensinamentos. As pessoas estão desprezando a vontade de Deus. E pode alguém andar seguro, seguindo os seus próprios desígnios? Certamente que não, e nós vamos ver isso mais à frente. Verso 27. Em vindo o vosso terror, como a tempestade, e em vindo a vossa perdição, como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram ou desprezaram o conhecimento, e não preferiram o temor do Senhor. Quando aqui ainda em Provérbios, no capítulo 1 ainda, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E não preferiram o temor do Senhor. Verso 30. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. E aqui nós vemos que Deus ele não simplesmente deixa os seus filhos sofrerem as consequências, porque Deus deseja punir os seus filhos, porque Deus ele é tirano, porque ele tem prazer no sofrimento dos seus filhos, no sofrimento do ímpio. Nós vemos que Deus não tem prazer no sofrimento dos seus filhos, porque se ele tivesse, ele não entregaria o seu próprio filho para salvar a humanidade e acabar de uma vez com o sofrimento da raça humana. Então nós vemos o grande amor de Deus demonstrado em sua palavra. Ele clama aos seus filhos para que andem nos seus caminhos, para que eles andem seguros. As pessoas desprezam. Deus envia o seu próprio filho para morrer no lugar de todos nós, pagar o preço por nós. E muitas vezes nós continuamos desprezando. Mas Deus ele tem clamado. Deus ele tem feito de tudo para salvar os seus filhos. O problema é que nós, muitas vezes, é que estamos desprezando o seu conselho, desprezando tudo o que Deus faz por nós. Vamos para Provérbios 28, verso 9. E nós vamos encontrar ali em Provérbios capítulo 28, verso 9, um pouquinho mais, para nós nos aprofundarmos ainda mais a respeito deste assunto. Porque ali vai falar a respeito das pessoas que se desviam ainda de ouvir a vontade de Deus. As pessoas que se desviam de ouvir os seus preceitos, de obedecer aos seus reclamos. Provérbios capítulo 28, verso 9, diz que... Só um minuto. Pedir para que o irmão faça a leitura para nós, por gentileza. 28, verso 9. Vejam, irmãos, aqui diz: todo aquele que desvia os ouvidos, que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Aquele que desviar o ouvido de ouvir a vontade de Deus, para cumprir a sua vontade, até a oração dessa pessoa será abominável. E veja que palavra forte, ainda em complemento com a mensagem que nós já estávamos. Que diz assim, no Provérbios capítulo 1, no verso 30. Não quiseram meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, dos seus próprios conselhos, se fartarão. E aqui nós vemos que Deus, ele deixa os seus filhos sofrerem as consequências. E como eu já havia adiantado no início, por que Deus faz isso? Porque Deus ele precisa ensinar. Nós muitas vezes hoje temos tanto conhecimento da palavra de Deus, nós temos os exemplos que nós tivemos do antigo Israel, o quanto aquele povo era abençoado por Deus, o quanto Deus fazia para estar no meio daquele povo, o quanto Deus fazia por aquele povo e aquele povo desprezava a Deus. E nós hoje temos aqueles testemunhos, temos também as bênçãos de Deus em nossa vida, temos tantos recursos que Deus nos propõe, que Deus nos oferece, e mesmo assim continuamos agindo como o antigo Israel. Precisamos ainda aprender na base do chicote, quando não seria mais necessário.
Nós temos a palavra de Deus em nossas mãos, nós temos os exemplos aqui. Nós conhecemos esses exemplos, mas muitas vezes corremos no mesmo erro. E nós sofremos as consequências. Não é porque Deus, Ele quer que nós soframos. É porque nós escolhemos esse caminho. Nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o direito de escolher. E só existem dois caminhos. Um para a salvação e um para a perdição. E nós muitas vezes escolhemos andar no caminho da perdição quando temos tudo em nossas mãos para sermos pessoas salvas. Que isso nos oferece e nós temos muitas vezes desprezado. Verso 32. Os nécios são mortos pelo seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. E aqui é interessante quando fala que a impressão de bem-estar os leva à perdição. Porque quando nós seguimos os nossos próprios caminhos, nós temos uma impressão de bem-estar. Quando nós não estamos sendo perseguidos, quando nós não estamos sendo afligidos. E aqueles que gostam de filmes, vou dar um exemplo que talvez seja mais nítido para todas as pessoas, talvez algumas pessoas que nos acompanham em casa não tenham ainda um grande discernimento aqui sobre a palavra de Deus, mas talvez esse exemplo fique claro. Já assistiu aqueles filmes de ação? Aqueles filmes onde as pessoas vão lá, elas fazem um assalto ao banco, e todo aquele momento de tensão. E quando elas conseguem concluir o assalto, elas se enchem de dinheiro, enchem de joias, vem aquela sensação de bem-estar. E ela pensa que está tudo sobre o domínio de suas mãos. Essa sensação de bem-estar, de poder próprio, é o que nos conduz à perdição. E muitas vezes nós temos agido da mesma forma. Muitas vezes nós confiamos no nosso trabalho, muitas vezes nós confiamos em nossos recursos, muitas vezes nós confiamos em nosso próprio conhecimento, o quanto a gente conhece sobre as coisas, sobre a vida, o quantos títulos acadêmicos nós temos, e nós muitas vezes nos apoiamos nisso. E aí vem uma sensação de bem-estar. E a Bíblia nos diz que essa sensação de bem-estar nos leva à perdição. Mas Deus, Ele nos convida novamente a nos apoiarmos nele, a andarmos em seus conselhos, a fazermos a sua vontade. E no último verso aqui, o verso 33, diz assim: mas os que me deram ouvidos, lembre-se, irmãos, aqui dentro desse texto, no contexto dessa mensagem, Deus veio clamando aos seus filhos para fazerem a tua vontade, para ouvirem os seus conselhos, para ouvirem as suas repreensões. Mas os que me deram ouvidos, esses sim, habitarão seguros, tranquilos e sem temor do mal. Essa é a verdadeira sensação de bem-estar que nós precisamos. Esse é o verdadeiro bem-estar que nós precisamos, não só uma simples sensação, mas o verdadeiro bem-estar. Estar seguros, nós precisamos estar seguros naquele que pode nos conceder a verdadeira segurança. Nós precisamos estar firmes nas promessas do nosso Senhor Jesus, porque Ele é fiel para cumprir. Ele vem nos trazer a salvação, nós só precisamos aceitar. A Bíblia fala que Ele veio para os seus e os seus não os receberam. E muitas vezes tem sido assim ainda nos dias de hoje. Cristo veio para nós e muitas vezes nós não estamos o recebendo. Como Ellen White diz, nós estamos muitas vezes crucificando a Cristo com as nossas próprias atitudes. Sério isso, irmãos? É muito sério isso, nós estamos outra vez crucificando a Cristo com as nossas atitudes, negando completamente o sacrifício que Ele fez por nós. Um sacrifício tão eficaz, tão perfeito, um sacrifício de amor. E nós muitas vezes estamos negligenciando, rejeitando com as nossas atitudes. Como eu disse, irmãos, em Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos, mediante a fé. Não vem pelas nossas obras. As nossas boas obras não podem nos salvar. As nossas boas obras não podem nos conduzir à salvação, não podem nos levar para o céu, somente o sacrifício de Jesus. Mas ali no final ainda diz que nós fomos criados nele para boas obras. Nós precisamos cumprir porque essa é a vontade dele para nós. Cristo não quer ver os seus filhos sofrendo. Quer os seus filhos bem, os seus filhos habitando tranquilos, seguros e sem temor do mal. Mas isso só será possível se nós andarmos obediente aos seus reclamos, obediente aos seus preceitos, obedecendo às suas leis.
E Deus não tem apenas os 10 mandamentos, Ele também tem diversas leis. Ele tem leis sobre saúde, leis sobre o relacionamento. E muitas vezes nós enfatizamos tanto os 10 mandamentos, e nós nos esquecemos das leis de saúde. Nós comemos da forma que nós queremos, nós bebemos o que queremos. Nós tratamos a nossa mulher, a nossa família da forma que nós queremos, desrespeitando essas leis de Deus. Irmãos, a Bíblia diz: façais essas coisas sem omitir aquelas. Nós precisamos cumprir o que é a vontade de Deus, mas só saberemos a vontade de Deus se estivermos alicerçados em sua palavra. Nós precisamos abrir este livro e meditar nele dia e noite, para conhecermos a vontade de Deus. Meditação em oração, irmãos. Peça a Deus para que Ele revele a cada mensagem que está nesse livro. A Bíblia diz que aquele que pede, recebe. O que nós necessitamos para cumprir a vontade de Deus? Necessita de sabedoria? Peça a Deus. Necessita do discernimento da palavra de Deus? Peça a Ele. Pois a palavra dele diz que Ele não se nega, mas Ele dá em abundância. Nós precisamos pedir. Pedir e nada duvidando, irmãos. Crendo que Ele pode nos conceder. Assim deve ser o nosso pedir. E a fé, irmãos, sem obras ela é morta. Nós precisamos pedir, crendo que Ele fará, mas também precisamos agir conforme o que Ele já nos revelou. Do contrário, não terá nenhum efeito positivo. Só pedir, só pedir. Irmãos, nós temos a oportunidade de viver o que é a vontade de Deus ainda neste mundo. A palavra diz que esse mundo ele é de aflições, é um mundo de sofrimento. Teremos aflições, mas também poderemos desfrutar ricas bênçãos que Deus quer derramar sobre nós. Precisamos estar atentos à sua palavra e prontos a cumprir a sua vontade. Que essa seja a sua atitude a partir de hoje. Se você ainda não tem tomado essa atitude de agir conforme a palavra de Deus, agir conforme aquilo que você já tem conhecimento, e você pode pensar assim: mas eu sei tão pouco. Mas a Bíblia diz que com pouco Deus faz muito. Querem um exemplo, irmãos? O exemplo é de quando eu me batizei. Eu conheci a mensagem de Deus através de um amigo meu que trabalhava comigo. E esse amigo meu, ele ainda ia começar a fazer os estudos bíblicos. E a mensagem que ele já tinha ouvido impactou tanto o coração dele, e a gente se tornou tão amigos, tão próximos, que tudo que ele aprendia, ele compartilhava comigo. E ele chegava todos os dias no serviço: olha o que eu aprendi. Tem uma coisa nova para compartilhar com você. E eu: sério? Vamos lá então. Então me mostra. E eu tinha uma bibliazinha pequenininha, que eu havia ganhado uma vez no centro da cidade. E eu nem sabia ler a Bíblia. Nem sabia estudar a palavra de Deus. Havia tentado outras vezes sozinho, mas não conseguia. E eu clamei a Deus para que Ele me ajudasse. Mas Deus, Ele faz as coisas no tempo certo, não no tempo que nós queremos. Ele preparou um momento, Ele preparou alguém para que eu pudesse conhecer a Ele verdadeiramente. E aquele pouco que Ele sabia, Ele transmitia a mim todos os dias. E ali no serviço eu anotava os versos que Ele falava, chegava em casa eu conferia. Versos que Ele mesmo ainda mal tinha decorado. Ele decorava um ou dois e passava para mim. E o mais surpreendente é que nós começamos depois de alguns dias fazer o estudo bíblico juntos, com o nosso irmão, o Daniel, e o nosso ancião, da igreja que nós somos hoje, no grupinho lá do Pan-Americano. E nós começamos ali a estudar a Bíblia juntos, concluímos o estudo bíblico juntos e nos batizamos no mesmo dia. Irmãos, o que você espera para transmitir a palavra de Deus? O que você tem conhecimento? Ele não esperou. O que ele conheceu, ele foi fiel e transmitiu. E o pouco que ele tinha, para mim foi muito. Porque Deus fez ser muito para mim. Deus me deu aquilo que eu necessitava. E às vezes nós achamos que nós precisamos despejar todo o conhecimento sobre as pessoas. Precisamos ser teólogos para dar estudos bíblicos. Irmãos, não é você, nem eu que fazemos a obra. É o Espírito Santo. Apenas permita-se ser usado.
tenha a intrepidez, tenha a ousadia que Paulo teve. Tem essa ousadia de entrar no Santo dos Santos. Permita que Deus te use hoje. Não espere amanhã. Não espere você se formar em teologia. Não espere você aprender tudo o que você precisa sobre profecias. Irmão, seja fiel no pouco. E através de você, Deus pode abençoar outras pessoas. Nós precisamos ser fiéis no pouco, irmãos. Do contrário, Deus não vai nos confiar o muito. Precisamos viver aquilo que nós temos conhecimento. E aqui em Provérbios, no capítulo 1, Ele nos dá tão pouco ali, tão poucas informações. Façam isso, façam aquilo. Quer ter mais discernimento ainda sobre qual é a vontade de Deus para a sua vida? Examine o livro de Isaías 58. Ali vai falar o devido jejum, qual deve ser as suas práticas com o seu próximo. E ao passo que você conhecer, pratique, irmãos. Pratiquem. Mesmo pouco. Porque esse pouco que você conhece é a palavra de Deus, irmãos. E ela é uma grande semente no coração das pessoas. E pode transmitir a salvação. Mas precisamos ser fiéis. Que essa seja a minha atitude e a sua. Desde agora, irmãos, até que Cristo volte nas nuvens do céu para nos buscar. Essa é a nossa oração, o nosso pedido hoje. Mas nós precisamos cumprir. Fazer a nossa parte para que o divino haja junto com o humano. Em nome de Jesus é que eu clamo aos irmãos nesta noite. Peço que coloque mais uma vez o hino Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Deus, Ele é fiel, irmãos, e precisamos ser fiéis, assim como Ele também é fiel.